Pois bem, então, interessante a gente começar falando a respeito da seleção espanhola. Realmente saltou os olhos nessa, nessa divulgações de convocados, na convocatória, né? Muitas convocações, como a da Inglaterra, da França, da Alemanha, seguiram um padrão que já vinha se estabelecendo nos últimos encontros, né? Mas o Luiz Henrique surpreende, tem escolhas que a gente pode chamar de questionáveis. Muitas pessoas pediram outros jogadores, né? Tem uma diversificação interessante nessa convocação espanhola que até o Luiz Henrique teve que explicar, né? E a própria seleção da Espanha deixa a gente muito curioso, né? Sobre como é que pode ser feito todo esse processo, né? Porque é uma equipe que muitos dizem ser para 26, mas também tem muito a acrescentar, né? Essa Copa de 22. Qual que é a maior surpresa para você, Caião? Talvez o Sérgio Ramos fora. A questão do Sérgio Ramos foi muito surpreendente e até o próprio Luiz Henrique ele veio comentar, né? Disse que a convocação ainda não estava fechada, tudo, mas creio que tem outras surpresas. Tem a convocação do Hugo Guilhamon, o garoto do Valência, o também nós tivemos aí o Nico Williams sendo chamado, teve muito a questão do caso dele, se ele ia para Gana, se ele ficava na Espanha, e o Borja Iglesias, que agora foi chamado. Creio que essas foram as três grandes surpresas, além da ausência do Sérgio Ramos. Perfeito, perfeito. Vou aqui dizendo aos convocados, né? A gente vai, de certa forma, destrinchando, acho melhor dessa maneira. Como três goleiros, o Nai Simon, que agora se aproxima cada vez mais com uma figura titular, né, absoluta, já vinha sendo assim na Euro, mais consolidada ainda nesse segundo ciclo europeu, né, da Copa do Mundo. O Roberto Sanches, vem sendo bastante convocado, goleiro do Brighton, da Inglaterra, e ele surpreende, né, o Raya como terceiro goleiro, mas eu acho que aí caiu no... O que o Luiz Henrique deixa muito claro é o Nai Simon sendo o principal goleiro dele, tirando até o Notson que é para Rizabalaga do caminho, né? Sim, é verdade. O Kepa agora roda das convocações. O Nai Simone já foi um goleiro que vem tendo essa confiança com o próprio Luiz Henrique na Eurocopa se não me engano, ano passado, né? Ele teve ele já teve uma participação muito grande na seleção, atuando em muitos jogos. E como o próprio Luiz Henrique disse hoje, ele tem muito essa questão da meritocracia, de escolher os jogadores que vão bem com ele, não muitas vezes do que vão, tipo, pelos seus clubes. E o Kepa, quando agarrou pela seleção espanhola, não foi lá grande coisa, e o Nai Simon, nos seus jogos, foi muito bem. Agora a questão do Sanches aí já é um pouco surpreendente também, né? Do Sanches e do Raya vão ser os goleiros reservas aí. É interessante ver porque eles vão bem na Premier League pelos seus clubes. São um dos principais goleiros que tem na competição, vem mostrando que as suas convocações têm valor. Perfeito, também estou com a notícia do Marca, que é como pode dizer, a entrevista do Luiz Henrique a respeito do desdobramento ali após a convocação. O Caio, para quem não sabe, ele é do Chile, ou seja, tem uma flexibilidade para falar espanhol bem mais que eu. O Luiz Henrique chega a comentar sobre os três goleiros, né? Ele fala, são os três que me gustam mais e me generam muita confiança. Poderia jogar qualquer de los três no próximo partido. Ou seja, ele fala isso, eu acho que não muda muito a história que o Nai Simon seria o goleiro principal, né? Então, como eu disse, assim, é um goleiro que ele já tem muita confiança. É como você mesmo citou aí no que ele diz que são goleiros tipo, que geram muita confiança nele. Tipo, são goleiros que já vêm atuando muito bem com ele e que, na questão da meritocracia de novo, são com ele, eles vêm atuando bem, diferentemente dos outros. Tipo, o Kepa não vinha muito bem com ele. Não conseguia ter uma consistência. É, realmente existe uma história, né, que muitos falam, seleção é a atualidade, seleção é momento. Só que o Luiz Henrique ele sempre deixou muito claro, né?
não seria apenas um recorte recente. A gente tem que ligar esse piloto automático e falar, tá bem no clube, então pode ser que tenha que se manter bem a todo momento. O próprio Tite, na seleção brasileira, ele confia um pouco mais no processo, né? Um ciclo inteiro. E eu vejo muita semelhança com o Luiz Henrique, né? Preferem mais os jogadores que estão com ele desde o começo. Ou seja, preferem os mais adaptados, né? Mais no desempenho dentro da seleção do que propriamente fora, falando de clube. Então, partindo agora aos defensores, né? Para quem se questiona, temos o Carvajal, temos o Azpilicueta, jogador do Chelsea, o Eric Garcia, o Diego Llorente, que é o zagueiro. Tá no Leeds ainda, não tá, Caio? Sim, tá no Leeds. Então temos também o Guilhamon, como foi citado, o zagueiro jovem. E na esquerda temos o Galhardo, o Alba, e também temos a presença do Paulo Torres. Acho que aqui causa poucas surpresas, além da presença do Guilhamon, né? O Azpilicueta é uma peça de confiança até do Luiz Henrique, né? Talvez pela versatilidade, talvez pela liderança. É uma peça vem sendo bastante utilizada. Carvajal finalmente volta está em uma certa evidência, né, no futebol mundial. E na lateral esquerda tem uma boa disputa aí, né, entre o Jordi Alba e o Gaiá. Talvez essa abundância de peças favoreça bastante o Luiz Henrique, né? Mas sem muita surpresa nessa defesa, além do Guilherme, né? Sem muitas surpresas, mas dá pra notar uma coisa que... Primeiro é a falta do Sérgio Ramos, já visando aí talvez uma possível regeneração na seleção, né? Uma nova geração chegando. A convocação do Guilherme e do próprio Diego Llorente provam muito isso. E além que fora ainda o Eric Garcia, que já é um jogador de confiança do próprio Luiz Henrique e do Paulo Torres. Você já vê que, tipo, é uma seleção que vem se preparando para as próximas épocas. Como você disse há uns minutos atrás, é muita confiança no processo, como o Tite fez. Não só o Tite, se você olhar muito bem, a seleção alemã fez isso com o Joachim Löw. Chegaram à Copa de 2010, 14 e 18 sempre com o mesmo time, sempre com a mesma seleção, a mesma base. A Espanha também, aquela geração do Vicente Del Bosque, que foi sempre ali a base do Barcelona e alguns jogadores do Real Madrid. Ou seja, o jogo de seleção sempre vai ser isso, sempre vai ser olhado para o processo, tipo, não é muitas trocas, porque como você não tem muito tempo para modificar as equipes, tipo, para você preparar o estilo de jogo que você quer, não é interessante você trocar as peças toda hora. Ou seja, então a visão do Luiz Henrique já é essa. Pô, eu vou manter meus jogadores, porque eles já sabem como eu quero que joguem, como eles já estão acostumados a jogar entre si aqui pela seleção. Eu não preciso ficar dando muita explicação. Então foi muito por isso também. Alguns nomes também, como você citou, Aspilicueta, Jordi Alba e o Carvajal, que já são nomes de confiança, são muito nessa também. Ele, inclusive, falou do Sérgio Ramos, né, na própria entrevista, né? Que ele disse lá? Ele disse que ele estar de volta após um ano e pouco é interessante, mas ainda o processo de recuperação dele ainda não está pronto, né? Como é que você consegue ver o que ele disse e traçar o paralelo que falta pouco para a Copa do Mundo? Você acha que o Sérgio Ramos corre risco de ficar fora realmente da Copa? Olha, o próprio Luiz Henrique disse, né, que a sua seleção para, tipo, seus jogadores selecionados para a Copa ainda não está 100% fechada. Creio que o Sérgio Ramos vai estar na Copa sim. Talvez o próprio Marcos Alonso possa ir para a Copa. Mas tem que esperar para ver, né? Tem que ver como que o Sérgio Ramos vai se comportar até a época do Mundial. Ainda tem um mês, né? Tem um mês, mas pelo menos até agora o Sérgio Ramos vem conseguindo recuperar seu futebol. Pois bem, partindo para o meu campo, temos o versatilíssimo Marcos Llorente, talvez seja um dos jogadores chave dessa seleção espanhola. Na Copa, claro, em dados momentos vai ser forçado a mudar um pouco do estilo, a fazer alguma adaptação. Um torneio curto, talvez não, certamente a versatilidade, a capacidade, a adaptabilidade do Llorente venha a ser fundamental, né? Temos o Carlos Soler, que agora joga no PSG, o Gavi, o Coque, o Pedri, o Rodri, né? Pode ser o volante ali,
o cara começa jogadas, né? Temos o Busquets também, que acaba sendo um remanescente, sem o Sérgio Ramos, da Copa de 2010, né? O time campeão do mundo. Partindo também para os atacantes, né? Temos o Pablo Sarabia. Muita gente torce o nariz, né? Muita gente não gosta, mas é um nome de confiança. Do Luiz Henrique, muito versátil também. Pode jogar dos dois lados, pode dar também essa característica de jogo. Nesse final de uma temporada com o Sporting, teve atrelado muito um ala, muito um lateral, né? Nico Williams, conhece o irmão do Nico Williams, que acabou optando por defender Gana, mas o irmão dele, a princípio, é convocado para a seleção espanhola. Inclusive, falou disso o Luiz Henrique, né? Ele disse a respeito da família Williams, mas ele deixou muito claro aqui. Não convoco o Nico para evitar que ele se vá para Gana, né? Mas eu convoco ele porque ele é um jogador muito interessante. Mas, olha, eu não acredito muito nessa historinha não, Caião. Não sei como é que você pensa. Eu também não acredito não, sendo bem sincero, porque eu creio que a Federação Espanhola já estava muito com medo dessa, tipo, já viram o Iñaki Williams indo para Gana e a Gana de novo querendo o Nico Williams ali, né? Querendo, pô, trazer os dois irmãos para jogarem juntos. Então, talvez a Espanha ficou com medo, porque é um garoto jovem, ainda tem 20 anos só, e muito ainda a evoluir. A Federação Espanhola deve ter olhado e falado, não, calma aí, né? A gente não pode perder esse jogador agora. A gente já perdeu muitos outros jogadores que fariam diferença hoje. Temos que fazer alguma coisa. Eles fizeram, entraram em contato com o Nico. O Nico disse que queria jogar pela seleção espanhola. Porém, se não fosse convocado, ele não ia aparecer. Ele ia preferir para Gana, né? E o que aconteceu foi que ele, para mostrar como a Espanha tá fechada com ele, querendo contar com ele, o Luiz Henrique convocou. Teve que convocar o Nico Williams. Esse que é um grande caso. Interessante, Hum. interessante também que Nations League não é a competição oficial, né? Então, devido à idade do Nico Williams, acredito sim que ele poderia jogar por outra seleção depois. Porém, a gente sabe que a Copa do Mundo está batendo na porta, né? Se não tivesse uma resposta de projeto da própria seleção espanhola, ele jogaria, acabando por jogar a Copa do Mundo pela seleção de Gana. E aí se tornaria um fato irreversível, né? Eu não acredito que essa convocação coloque o Nico Williams para a Copa de 22. Talvez seja uma resposta imediata à federação falando. Você está no plano para 26. Basta um pouco de paciência. Você não quer jogar pela seleção espanhola, uma seleção qualificada? Então, faça a sua parte que eu faço a minha, né? O famoso me ajuda a te ajudar. Com Gana seria mais imediato. Seria praticamente um golpe letal para a Espanha. Passando agora para o ataque. E já abrimos com o Williams e com o Sarabia, né? Temos o Morata, jogador de muita confiança também do Luiz Henrique, um jogador que pode cumprir diversas funções. O Asensio, o Borja Iglesias, que é uma surpresa ali na convocatória. Yeremy Pino, que está voltando da seleção depois de um tempo afastado, atleta do Villarreal, atua como um extremo, né? Ali na direita, mais abrindo o campo. Não necessariamente sendo aquele jogador que corta para dentro. E o Ferran Torres, do Barcelona, que varia entre reserva, titular, reserva. É um jogador, o último jogador dessa listagem, né? Agora a gente tem que começar a falar de ausências, né? Ausências importantes. As duas mais reclamadas pelos espanhóis, eu tenho lido um pouco a respeito, onde está Canales? Será que Sérgio Canales não tinha oportunidade, não merecia um último teste ali, Caio? Ah, talvez merecia, né? Mas é aquela questão do próprio Luiz Henrique. Ele não gosta de fazer muitas mudanças. E como você vê nessa própria lista, não teve tantas mudanças. Pode acontecer o que for, como, por exemplo, com o Asensio, ele sempre vai estar na seleção espanhola. Não importa, ele pode ficar no banco por 6 meses no Real Madrid, que ele vai estar na convocação da Espanha. Agora, acho que o grande nome aí, a grande surpresa é o caso do Borja Iglesias, né? Que vem jogando muita bola e entra na convocatória. Tipo, nessa temporada ele, pela La Liga, ele tem 5 jogos, 4 gols e uma assistência, participou de gols em praticamente todos os jogos do Real Betis. Interessante que essa vaga de 9 tem muito aberta, né?
Na última data FIFA, nas últimas pelo menos, o nome que era a bola da vez era o Raul Tomás, né? Tava fazendo bastante gol na equipe do Espanhol de Barcelona. Agora, se não me engano, ele tá no Raio, porém é preterido, né, pelo Borja Iglesias. E outro nome que também corre por fora ali dessa vaga e que começa a temporada fulminante e outra tão reclamada quanto o Sérgio Canales é o Iago Aspas, Caio. O Iago Aspas é uma falta, é uma não convocação muito dura, né? Porque era um jogador que merecia já essa participar da seleção espanhola. Visto muito também essa questão da falta de 9 que tem, da falta de um camisa 9 ali. O grande problema do Luiz Henrique é que ele conta muito com o Morata como centroavante dessa seleção ali. Há muito tempo ele já tem esse pensamento do Morata. E ele não abre mão dele. Agora, a questão de quem pode ser o grande reserva ali, né? O Borja Iglesias e o Iago Aspas. Aparentemente, tá tudo se indicando ser o Borja Iglesias, já que o Iago Aspas está sendo bola fora da vez. Mas como o próprio Luiz Henrique disse, a convocação ainda não está fechada. Talvez ele possa aparecer. Vale sempre lembrar que agora não são 23 jogadores, se não me engano são 26, né, que vão para a Copa. Me corrija se eu estiver errado. Perfeito, perfeito. Último para a gente fechar, né? Muito se falou de Ansu Fati, mas a resposta do Luiz Henrique foi muito clara, né? Ele que pesa muito pela meritocracia, ele falou: Ansu Fati não tem minuto suficiente no Barcelona, apenas um jogo como titular. Ele definiu isso com verdade absoluta para não convocar o Ansu Fati. Pior que não tem como a gente negar isso muito, né? Ansu Fati não tem jogado muito, então acho que não tem muito pra onde fugir nesse ponto, né? Realmente não tem. O Ansu Fati ele já vinha sofrendo com lesões, né, desde a temporada passada, e para essa já não vem atuando muito com chave. Quando o jogador não tem ritmo de jogo, não vem participando muito das partidas, não tem o que fazer. Creio eu que isso daí foi uma forma do Luiz Henrique amenizar que ele não conta com o próprio Ansu Fati agora para essa Copa. Para esse momento da seleção. Já eu creio que é muito por isso. Já tá mostrando, ó, o Ansu Fati é um bom jogador, ok, mas a gente não conta com ele agora. Creio que ele tentou dar essa manobra aí nessa fala. Pelo menos, ao menos a gente vê que até mesmo ele chegou a comentar na entrevista dele, e pelo menos nessa parte eu concordo com ele. A seleção dele tá muito bem, como pode dizer, precavida, né? Algum caso de lesão tem outros nomes para suplantar, como é o caso do Aspas, do Canales, do Ansu Fati. Então, pelo menos nesse ponto, ele está muito avantajado, né? Interessante que a data FIFA vai acontecer, não tem muito como dar de dinheiro de obra pronta no momento, porque ainda tem os jogos de Portugal e República Tcheca para acontecer. Porém, a seleção dele não pode abstar muito uma tragédia, né? Então, não acredito que o Luiz Henrique tenha muito mais amostrado que o estilo que ele já pratica, né? Então, a gente tem que ficar de olho e ver o que essa seleção espanhola tem, porque eu acho que vai ser um grande nome, sim, para a gente ficar de olho na Copa de 2022 e quem dirá na de 26, né? Por mais que tenha essa tecla aí que a Espanha é uma seleção para 26, eu acho que muito preparada para agora também, né? Então, vamos ficar de olho a respeito do que o Luiz Henrique pode ainda extrair nessa Copa que está por vir.